Boa noite, amados. Pai seja convosco, amém? Que alegria olhar para vocês, olhar para cada um, né? Alguns com o rosto bem alegre, sorridente, outros com o rosto ainda um pouquinho fechado. Mas não é por isso que a presença do Senhor não está em você. São as expressões, e cada um é o que é como Ele nos fez. Somos assim, somos únicos, amém, queridos? E eu quero nessa noite começar perguntando. Nós temos, né, ali no ITQ um professor que ele sempre começava as aulas dele, deve continuar ainda, perguntando. É bom, né? John Stott fala que crer é também pensar. Às vezes nós cremos, mas não pensamos. Então pense nessa pergunta que eu quero deixar para você agora, porque no final você entenderá porque eu estou perguntando. Deus se preocupa com você? É uma pergunta. Amém? E o que eu vou discorrer está em Lucas, capítulo de número 5, do 1 ao 11, estarei lendo na Nova Almeida Atualizada. É a primeira vez que eu vou pregar com essa Bíblia. Eu ganhei quando eu me despedi ali do ITQ, em 2021. Foi quando a nossa igreja completou 70 anos. E foi uma edição comemorativa por esses 70 anos. Então, pode ser que alguns de vocês tenham. Amém? Glória a Deus. Mas é uma versão muito linda. E quando a gente vai preparar a mensagem, nós passeamos, né, pastor? Colocamos lá muitas Bíblias. E vamos vendo essa e aquela. E eu quis trazer para vocês essa noite a versão dessa Nova Almeida Atualizada. Amém, queridos? Lucas 5, eu vou ler do 1 até o 11, me acompanhe lá. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E, arrastando eles o barco para a praia, deixaram tudo, o seguiram. Amém, amados? É um texto conhecidíssimo, muito conhecido, mas é uma mensagem poderosa, apesar de simples.
e eu vou discorrer, não vou sair muito aqui disso que eu li para vocês, porque tem muitos ensinamentos que nós nessa noite vamos refletir e vamos aprender e vamos sair daqui praticando tudo aquilo que a gente ouve. Amém, amados? Como fala o texto aqui, não encontrei esse relato da pesca milagrosa, como diz a pesca maravilhosa, nem em nenhum outro evangelho. Menciona-se em Mateus e em Marcos que Jesus traz para si, busca para si, chama para si os seus primeiros discípulos. Mas essa pesca, esse relato aqui, só Lucas fala sobre ele. E os primeiros discípulos, então, que privilégio, né, pastor Paulo? Serem eles. Foi então Simão Pedro e seu irmão André, e logo em seguida Tiago e João, que são relatados aqui como filhos de Zebedeu. A pesca milagrosa, amados, ela destaca a importância da obediência a Jesus, mesmo quando nós estamos diante de situações impossíveis. E aí eu vou ler novamente agora, já dando uma nova ênfase para você entender o que eu quero falar através do Espírito Santo de Deus, porque quem fala é Ele. Amém, amados? Versículo 2, ele diz: então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Jesus fez um pedido, né? E Simão Pedro obedeceu aquilo que foi sendo pedido. Então, quando nós olhamos aqui, e quando nós obedecemos, amados, nossa fé, ela é estimulada, ela é ativada, e o milagre então acontece. Tudo só vai acontecer, amados, a partir desse princípio da obediência. Quando eu obedeço, Deus se agrada de mim. Quando eu obedeço, todos os benefícios da graça de Deus vêm sobre a minha vida, aleluia. Mas é preciso que nós aprendemos a obedecer. Pedro tinha pescado a noite inteira, amados. A Bíblia relata aqui. O dia já tinha amanhecido. E pensa você, alguém trabalhando uma noite toda, pescando, que é um serviço que traz dores certamente, que força os braços, força as pernas, e nada apanhado. Certamente, Pedro estava cansado, Pedro estava abatido, desanimado. Conosco também acontece esse abatimento, amados. Quando muitas vezes nós, depois de um período de trabalho, pode ser um período de um dia, de uma semana, de um mês ou de mais tempo, quem sabe depois de um tratamento médico ou de um projeto que a gente executou, planejou tanto, mas no final não vimos nenhum resultado. Dessa forma também nós nos sentimos abatidos, cansados, frustrados, desanimados. Isso é fato, porque nós somos homens sujeitos a tudo isso aqui nessa terra. Mesmo com fé, mesmo com confiança, mesmo com a esperança que nós temos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essas situações decorrem ao longo da nossa jornada terrena. Um dia tudo isso não vai mais existir. Mas enquanto nós estamos aqui, o cansaço vem, a fadiga vem, a tristeza vem, a dor vem, mas há um consolo em tudo isso.
saber que o Mestre nos vê, saber que Jesus está com os seus olhos voltados para nós, aleluia. Que Ele não desampara, amados. Ele é o Deus do amparo, Ele é o Deus da providência, Ele é o Deus do amor, Ele é o Deus que encoraja, Ele é o Deus que vai afirmando nos nossos corações que tudo nós podemos, porque Ele declara que nós podemos todas as coisas, aleluia, naquele que nos fortalece, glória a Deus. Assim como Pedro, amados, depois que tudo fracassa em determinado tempo, nossos olhos, que só veem a um palmo além daquilo que está diante de nós, Pedro olhou e viu apenas a superfície das águas. Mas quando Jesus olhou, aleluia, oh glória a Deus, Jesus viu as profundezas, Jesus viu os peixes, aleluia, Jesus viu o milagre, glória a Deus. E é isso que Ele faz conosco. Quando nós não vemos nada de bom diante de nós, quando as nossas forças, quem sabe, já se esgotaram, quando os nossos projetos humanos já faliram, o Senhor vem e diz: eu estou vendo, eu estou olhando, eu me preocupo com você, aleluia. E as palavras de conforto dEle, aquilo que vem em nosso coração, elas nos encorajam a prosseguir, aleluia. Glória a Deus. Como Deus viu ali tudo aquilo que logo em seguida Pedro e seus companheiros viriam, Deus também olha nessa noite para o meu coração e para o teu coração, e Ele também vê os anseios mais secretos, os desafetos que temos vivido em nossa jornada até aqui, as desilusões, as tristezas, as perdas, porque quando eu falo isso, talvez você diga que mensagem é negativa. Não, amados, é uma mensagem de coragem, é uma mensagem de vida, é uma mensagem de esperança, porque enquanto nós passarmos por aqui, por essa terra, nós vamos ter mais dias, Eclesiastes fala, de luto do que de riso. E é bom que seja assim, porque quando nós passamos por essas tribulações, quando nós enfrentamos as desilusões, quando nós passamos pelas escassez da vida, nossos olhos se voltam para um Deus tão poderoso e grandioso, e aí então a gente se lembra, e faz com que Ele se lembre de nós. Senhor, olha para mim, Senhor, porque Tu sabes em que situação eu me encontro, Tu sabes como eu estou vivendo, Tu sabes, Senhor, o que eu preciso, e quem sabe você já tenha procurado por muitas coisas e buscado em tantos lugares, mas nessa noite, o Deus, o mesmo Cristo, que esteve ali com Pedro naquele momento, Ele se faz presente aqui nesse lugar, aleluia, glória a Deus. Ao mesmo tempo, amados, que Pedro, ele estava maravilhado com aquilo que ele havia recebido, que eles haviam recebido, diante da ordem dada por Jesus, e da expressão dele em obedecer, ele estava, bem como seus companheiros, maravilhados. Quem não ficaria maravilhado, não é mesmo? Quem pesca sabe, às vezes a pessoa pega um peixinho só e sai dali todo faceiro e todo contente. Imagina o que a Bíblia relata aqui. Diz que eram tantos peixes, tantos e tantos, que as redes chegaram a se romper, e que eles não puderam sozinhos dar conta do recado, e que precisaram chamar outros: venham, venham, nos ajude. Ficaram maravilhados. E qual foi a primeira reação de Pedro?
a primeira reação de Pedro foi sentir a sua insignificância comparada à grandeza de Deus. Veja comigo o versículo 8, o que diz: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Amados, quando nós entendemos o que Pedro entendeu nessa passagem aqui que nós acabamos de ler, eu creio que nós seremos de um coração tão grato e queremos fazer tudo, como o pastor Leodoro falou, que agrade ao papai. Mas às vezes nós estamos dentro de uma igreja e fazemos tantas coisas, amados, somos tão ativistas, estamos o tempo inteiro trabalhando, mas esquecemos de ouvir a voz do Senhor e obedecer aquilo que Ele diz para que façamos, amados. Pedro, ele viu que sem Deus ele não poderia nada. Pedro, ele não apenas presenciou o milagre, queridos, mas agora ele era parte do milagre, aleluia. E isso faz toda a diferença. Quando você ouve alguém contando um milagre, você vibra, você fica feliz por aquele irmão, você se alegra, sim, e nós devemos fazer isso. Mas quando você experimenta na sua vida, aleluia, quando você vê o milagre acontecendo, aleluia, amados, só quem já passou e quem passa por esses momentos de milagres, de maravilhas acontecendo, pode entender e saber o que Pedro viveu nesse momento da pesca milagrosa. Porque quantas coisas o Senhor tem feito por nós, amados. Se eu fosse falar aqui, discorrer de quantos e quantos milagres eu já presenciei na minha vida, nessas viagens missionárias que eu andei, porque eu fiz para mais de 20 viagens missionárias, não para me alegrar, mas no tempo que Deus me deu para cumprir o ID de Jesus. E aqui eu tenho, o pastor Inácio e a pastora andaram comigo nessas viagens. Quantas almas, amados, se renderam ao Senhor? Quantas pessoas, amados, mudaram a sua vida? Quantas pessoas foram transformadas pelo Senhor, porque ouviram a palavra e decidiram obedecer, aleluia. Porque só o ouvir não basta, queridos. Basta que a gente obedeça. Aí sim, o próprio apóstolo Tiago, ele fala que não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos praticantes dessa palavra, aleluia. Pedro já tinha visto curas extraordinárias, Pedro já tinha visto milagres, pessoas sendo livres de demônios, curadas, mas agora ele se vê, aleluia, nesse milagre, glória a Deus. Ele não era agora um simples espectador ou um ouvinte, agora ele era parte do milagre, aleluia. E por isso nós precisamos também ansiar no nosso coração, desejar no nosso íntimo, na nossa alma, no nosso espírito, que coisas maravilhosas, amados, aconteçam conosco. Não viver uma vida de qualquer jeito, mais ou menos. Eu vou vivendo conforme Deus quer. Como Deus quer que você viva? Deus quer que você viva uma vida abundante, aleluia.
e nessa vida de abundância, Ele traz coisas maravilhosas, Ele traz vida, Ele traz fartura, Ele traz alegria, Ele traz esperança, Ele renova as forças, Ele dá vista àquele que está cego, como foi falado hoje aqui, Senhor, que os nossos olhos possam se abrir, para que eu possa então ver o que Tu queres. O que Tu falas aos meus ouvidos, ó Pai, e quem sabe eu não tenha te dado atenção como Tu mereces. Ó meu Pai amado, louvado seja Deus. Como Jesus, o Mestre, tão importante, iria se preocupar com um simples pescador e sua rotina? Certamente Pedro pensou isso. Oh meu Deus! E quantas vezes nós também pensamos isso? Quantas vezes nós temos algo tão insignificante para nós, e nós até dizemos, não, eu não vou preocupar o meu Deus, porque Ele fica preocupado conosco. Nós cantamos agora, Ele tem ciúmes de nós, Ele nos ama. Então, como Pai, Ele se preocupa conosco. E quantas vezes nós deixamos de obter o melhor dEle, porque nós achamos que Ele não se preocupa com coisas pequenas. Amados, tudo que diz respeito a nós, todas as coisas, o Senhor se preocupa conosco. Aleluia. Pedro achou que Ele não se preocuparia, porque eles estavam em meio à rotina, em meio à atividade, eles não estavam de joelhos dobrados. E às vezes a gente se engana, porque a gente pensa que é só quando o joelho está dobrado. Não, amados, é o tempo todo, é no meu assentar, é no meu levantar, é no meu deitar, é no meu andar, é no meu pensar, é no meu agir, é no meu ouvir, é no meu falar. Deus está prestando atenção a tudo, aleluia. E em todas as coisas Ele está presente na nossa vida. Louvado seja o nosso Deus, aleluia. Glória a Deus, bendito é o Senhor. Amados, Deus está interessado em que sejamos salvos, amém? A missão de Cristo foi essa: vir libertar todo aquele que estivesse ou que está ainda cativo. Mas quando eu falo da missão, foi no tempo que Ele passou pela terra. Ele não veio para fazer curas, mas Ele fez. Ele veio para salvar aquele que estava perdido, aleluia. E Ele continua querendo encontrar pessoas que se encontram perdidas, aleluia. E para isso Ele conta conosco, louvado seja Deus. Deus se preocupa, Ele se importa, e Ele quer nos ajudar mesmo em meio às suas tarefas. Quando você está trabalhando lá no seu ofício, lá na sua função, lá no seu departamento, lá o Senhor se faz presente. Lá por tua causa Ele está favorecendo alguém. Lá por tua causa Ele está abençoando alguém. Eu sempre digo isso, e falo, e penso, e creio, que por minha causa, onde eu estiver, a bênção vem, aleluia. Porque a Bíblia diz que é assim, louvado seja Deus. Onde eu for, Deuteronômio fala, essas bênçãos me seguirão, aleluia. E quem estiver por perto de mim, onde eu estiver, vai sair de mim, vai emanar de mim, aleluia, a doce presença do Santo Espírito de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Nós somos canais de bênçãos, amados. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor, aleluia. Nós somos esses que nesse tempo o Senhor separa para lançar as redes, aleluia. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Bendito é o Senhor. Deus se importa comigo e com você. Veja o versículo 3,
que diz o seguinte: entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. O barco era o púlpito de Jesus. Era dali que as pessoas ouviam, nesse texto aqui. E essas pessoas tinham sede e fome do Senhor Jesus. Queriam ouvi-lo. Queriam que tudo aquilo que elas tinham de ânsia no seu coração fosse por Cristo saciado. Aleluia. E nessa noite, da mesma forma como essa multidão ouvia, eu creio que todos nós que estamos aqui nessa noite também temos sede e fome e desejo de ouvir a palavra de Deus. Em Jeremias 15:16, há uma expressão muito linda. Escute o que ele fala. Na nova tradução da linguagem de hoje diz assim: tu falaste comigo e eu prestei atenção em cada palavra. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sou teu. E por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e felicidade. Jeremias declarou isso, amados. Será que nós podemos também declarar o que ele declarou? Eu prestei atenção em cada uma das tuas palavras, aleluia. E essas palavras fizeram o que em Jeremias? Trouxeram a ele alegria e felicidade. Louvado seja o nome do Senhor. Pois quando nós ouvimos a palavra do Senhor, da mesma forma, estas palavras que saem da boca de Deus, aquilo que nós estamos lendo, elas têm que provocar em nós alegria, esperança, fé, felicidade. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Você está escutando, amados, Deus falar com você? Você está ouvindo o Espírito Santo falar ao teu coração? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amados, quero ler novamente, porque quanto mais a gente lê, mais o Espírito Santo vai falando conosco. Preste atenção ao que Lucas escreve no versículo 4 e 5. Quando acabou de falar, ele estava sentado ensinando as multidões. E quando ele acabou de falar, disse a Pedro: leve o barco para um lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta tua palavra lançarei as redes. E o que me chamou a atenção nessa versão que eu li aqui com vocês, é exatamente isso: mas sob esta sua palavra, aleluia. Foi sob aquela palavra que o Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro, vai para um lugar mais fundo. Pedro estava no raso, porque Jesus entrou no barco e ali não tinha peixe, mas ele disse: vai para um lugar mais fundo, Pedro, e então lancem as redes para pescar, aleluia. E em obediência à palavra do Senhor, glória a Deus, Pedro lançou as redes. Estão entendendo, amados, o papel importante da obediência? Quando nós obedecemos a palavra de Deus, Deus faz com que o natural, aquilo que era natural para eles, pescar peixes, era natural, era o que eles sabiam fazer. Deus fez com que aquela pesca se tornasse majestosa, gloriosa, maravilhosa, milagrosa, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A palavra, amados, que sai da boca de Deus,
ela não volta vazia. Jeremias 55 fala sobre isso. Que a palavra que sai da boca de Deus não volta sem que cumpra-se aquilo que Deus quer que seja realizado para a glória do seu nome. O que Deus fala, Ele cumpre. Então entenda que a palavra muda o rumo das situações, aleluia, amém? A palavra muda o rumo das situações, aleluia. Agora, mediante a obediência de Pedro, essas redes começaram a se romper. Hoje, amados, é noite de romper. Romper com o passado, romper com o pecado, romper com a descrença, romper com a desobediência, romper com a mentira, romper com a falta de perdão, porque tudo isso trazendo para nós, enchendo a nossa alma, o nosso espírito dessas bagagens ruins, impedem o romper, impedem o agir de Deus. E Deus quer que haja rompimentos em nossa vida, aleluia, para que Ele possa então manifestar a você aquilo que você deseja. Então, obedeça, para que você possa ver milagres, curas, salvações, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, amados, quem sabe você esteja como Pedro. Eu não sei qual é a tua situação, mas quem sabe pode ser que no nosso meio esteja alguém cansado. Quem sabe, amados, você esteja triste, desanimado. Você já lavou as redes, você já lançou essas redes, já pescou, não veio nada. Mas escute o que eu quero te dizer nessa noite, aleluia. Deus quer que você vá para águas mais profundas, aleluia. Vá para águas mais profundas. Quem sabe você só viveu no raso até agora, e você tem se contentado em viver dessa maneira, está bom. Você tem recebido, quem sabe, migalhas e tem se contentado. Pois eu te digo, não se contente não. Deus é um Deus grande e poderoso, é um Deus de abundância, de infinitas bênçãos sobre nós, sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre nosso ministério, sobre nosso trabalho, sobre tudo aquilo que nós colocarmos as nossas mãos para fazer, aleluia. Ele vai além de tudo isso, daquilo que nós pedimos, ou daquilo que nós pensamos, aleluia. Então obedeça a Deus, para que você possa experimentar dele a boa, perfeita e vontade que ele tem para a nossa vida, aleluia. Porque muitas vezes ainda não chegamos nesse estágio de experimentar, ainda não fomos às águas profundas, ainda não lançamos as nossas redes lá, porque é lá que Deus quer trabalhar conosco, é lá que o milagre vai acontecer, aleluia. E nessa noite, é noite de você lançar as redes nas águas profundas, aleluia, louvado seja Deus. Amados, nós estamos falando de obediência, então, eu coloquei aqui 2 requisitos que Pedro destaca bem nessa passagem aqui que nós lemos. O primeiro dele, Pedro, ele reconheceu que era pecador. E como Pedro, nós também precisamos reconhecer que somos pecadores, que sem Deus nós não podemos nada, que nós não somos suficiente, muito menos autossuficiente para sairmos por aí fazendo coisas para Ele, não. Nós somos instrumentos dEle, nas mãos de um Deus santo, de um Deus poderoso, de um Deus glorioso. Mas quem faz a obra, aleluia, é o Espírito Santo de Deus. Glória ao Senhor, louvado seja Deus, é somente Ele. Pedro reconheceu que era pecador.
Por isso ele disse: afaste-se de mim, eu sou pecador. Todo dia a gente tem que reconhecer que somos pecadores, amados, já remidos e lavados, sim, pelo sangue de Cristo. Mas enquanto nós andarmos aqui nessa terra, nós vamos pecar sempre. Nós vamos pecar. Agora, nós somos já sabemos dessa remissão, já sabemos que Cristo já venceu por nós. Então se torna muito fácil chegar aos pés do Senhor e declarar: Senhor, eu pequei, me perdoa. E o Senhor então, com a sua infinita misericórdia e amor, toma-nos pelas mãos. Ele diz que é pela sua mão direita e nos coloca para cima. Vem, filho, eu te sustento, eu sou o teu amparo, sou aquele que te guarda e sou aquele que te guia por onde quer que andares. E a segunda questão aqui nesse texto, Pedro, após reconhecer que era pecador, ele entendeu que ele não podia se salvar por si só. Nós também não podemos nos salvar sozinhos, amados. Por isso nós precisamos de Jesus, amém? Eu preciso de Jesus, aleluia. Nós precisamos de Jesus, aleluia. Porque sem Ele nada podemos fazer. Ele mesmo diz para os seus discípulos: sem mim nada podereis fazer. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, Ele diz. João 14:6. Louvado seja. Versículo 11, já estou indo para o final. Diz que, arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo, o seguiram. Aqui literalmente aconteceu isso, né? Os discípulos, após serem chamados, eles seguiram Jesus. A Bíblia diz que Simão Pedro, André, já tinham ido antes, lá atrás, mas agora era para valer. E os filhos de Zebedeu deixaram o pai também trabalhando ali nos seus negócios e seguiram Jesus. No mesmo texto, fala do chamado de Mateus, ou de Levi, que da mesma forma, Jesus o chamou e disse: vem. Ele deixou. Gente, para mim é até difícil entender essa coisa imediata que aconteceu, descrita nos evangelhos. Porque hoje nós dizemos que nós servimos a Jesus, que nós seguimos a Jesus. Mas ainda há tantas amarras em nossa vida, queridos. Ainda há tantas coisas que nós não deixamos por amor a Jesus. Ainda há tantos embaraços em nossa vida. Mas não se preocupe. O Senhor continua te chamando. O Senhor continua te chamando, aleluia. E hoje Ele faz isso novamente. Vinde após mim. E aí então é algo extraordinário o que Ele fala, queridos. Ali no versículo de número 10. Não, é 10, lá na parte B. Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de gente. Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. É isso que Deus disse para eles. Especificamente aqui nesse texto fala para Pedro, lá no outro, lá em Mateus, fala para os dois, né, para quem estava ali: eu vou fazer vocês pescadores de homens. Quem quer ser pescador de homens? É para isso que Deus nos chamou, amados. É para isso que Deus nos comissionou e nós podemos fazer isso. Não significa que no mundo que nós vivemos, na família que nós estamos, no trabalho que nós vivemos, para alguns Deus faz esse chamado de uma forma específica e tira de fato. Tira ali do meio e leva.
Para outros, Deus quer que ali no meio, onde eles estão, onde eu e você estamos, quer que nós sejamos pescadores de homens, aleluia. Porque Ele vê a aflição do povo, Ele vê a angústia de pessoas, Ele vê casamentos destruídos, Ele vê famílias destroçadas, Ele vê pessoas indo para o inferno. E nós que estamos, muitas vezes na mesma casa, na mesma família, no mesmo local de trabalho, não enxergamos nada disso. Que o Senhor possa nessa noite abrir os nossos olhos, que as escamas possam cair, para que a gente possa entender que Deus nos chama para segui-lo, Deus nos chama para servi-lo, Deus nos chama para sermos pescadores de homens, aleluia. Jesus, amados, Ele foi até onde os pescadores estavam, em meio às suas atividades, e hoje Ele vem ao teu encontro, amém? Não importa qual seja o teu trabalho, não importa qual seja a tua atividade, não importa qual seja o teu problema, a angústia, o dilema, aquilo que você esteja vivendo, isso para Deus não é nada. Mas o problema é que nós focamos tudo isso. Nós deixamos de olhar para o Deus grandioso, poderoso, sublime, santo, majestoso, e nós olhamos para o problema. E o problema então se torna uma montanha tão grande, que você desvia o olhar do Deus que pode destruir, fazer cair por terra tudo aquilo que te apavora, tudo aquilo que te amedronta, tudo aquilo que faz com que você se esconda da presença do Senhor. Nessa noite, Deus quer fazer com que tudo isso se rompa em nossa vida, aleluia. E eu quero ler o último texto que está lá em Isaías 64, 4. Para fecharmos aqui e nós vamos orar. 64, 4 de Isaías, que diz o seguinte, também vou ler nessa versão. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia. Oh glória, né, pastora Criselte? Amados, não precisa pregar mais nada. Isso aqui dava uma outra pregação, né? Nunca se viu, nunca se ouviu falar do Deus que trabalha para aquele que nele espera, aleluia. Deus está trabalhando por você. Não se inquiete, não se perturbe. Ele diz em João 14, não se turbe o vosso coração. Quem sabe o teu coração esteja perturbado, triste, amargurado, tire toda essa amargura, lance aos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, aleluia. Ele tem cuidado de nós. Nós não podemos, amados, por nós resolvermos determinadas coisas. O que a gente pode, Deus não precisa fazer. Se Pedro tivesse pescado ali alguns peixes, quem sabe, não da forma como veio, ele não precisava que Jesus atuasse. Mas ali ele não havia pescado nada. E às vezes nós não podemos fazer nada, mas Ele pode todas as coisas, aleluia. Porque para Deus não há nada que seja impossível. Quem sabe nessa noite há causas impossíveis na tua vida. Quem sabe há situações sem controle já fugiu do controle das suas mãos. Mas eu quero te dizer que há aquele que tem o controle de todas as coisas em suas poderosas mãos, aleluia. E aí eu quero perguntar, Deus se preocupa com você? Deus se preocupa com você, irmão?
Deus se preocupa com você? Amém. Você deveria estar saltando aí de alegria no teu banco, pulando, glorificando, amados. Nós às vezes deixamos a desejar, porque Deus, Ele sempre vai requerer o melhor de nós, amados. Sempre o melhor de nós. E há uma preocupação, sim, da parte de Deus sobre nós, sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre aquele problema insolúvel aos teus olhos, mas que para Deus nada é impossível. Eu não sei da tua condição hoje, mas uma coisa eu sei: Ele está aqui, aleluia. Pode ser que você não tenha sentido, né? Nós usamos muito a palavra sentir. Nada. Não importa se você sentiu ou não sentiu. Deus não é um Deus de sentir. Deus é um Deus de presença. Deus é um Deus de fazer as coisas acontecerem, aleluia. E Ele está aqui para fazer. Pedro ali naquele momento não manifestou nem fé, não pediu nada, mas o Senhor sabia da necessidade dele. O Senhor conhecia Pedro. O Senhor sabia que ele precisava daquele sustento para cuidar da casa, dos seus afazeres, das suas dívidas, enfim. Deus também olha nessa noite para cada coração aqui presente, e Deus diz: eu estou aqui. Eu estou aqui para satisfazer o desejo do teu coração. Estou aqui para colocar aquela situação em dia. Estou aqui para te levantar, filho e filha minha. Estou aqui para mudar aquela situação que tu pensas que já não tem mais controle e que já não tem mais solução, mas eu sou o Deus que tenho tudo em minhas mãos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja. Fique de pé se você crê que Deus se importa, que Deus se preocupa com você, aleluia.